Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com você? Glória a Deus, aleluia. Eu quero deixar aqui uma palavra para o nosso coração. Palavra esta que se encontra em Mateus 6, o versículo 25, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? O 26. Olhai para as aves do céu, que não semeia nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ou qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietei pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Oh, glória, aleluia. Palavra gloriosa da parte do Senhor, que nos ensina. Estou escolhendo feijão e estou aproveitando um momento, porque lembrei-me desta palavra, minha gente. Glória a Deus. Essa palavra, meus amados irmãos, ela nos ensina a confiar no Senhor. Esta palavra, ela nos ensina que a gente não vem andar inquieto com o que devemos comer, com o que devemos beber, vestir. Glória a Jesus, aleluia. Ele faz uma comparação, compara com as aves do céu, né? Com os pássaros, com as aves, compara com os lírios do campo. Glória a Deus, aleluia. E, glória a Jesus, nos ensina a confiar no Senhor, nos ensina a viver um dia após o outro, tranquilos e sossegados, porque muitas vezes nós estamos andando muito inquietos, muitas vezes nós estamos andando desassossegados, muitas vezes nós estamos até estendendo a nossa mão a pegar aquilo que não deveríamos pegar. Muitas pessoas se desesperam, muitas pessoas ficam desesperadas olhando para a sua situação e deixam de confiar no Senhor, e às vezes procuram fazer trabalhos sujos que não agrada a Deus, ganham um dinheiro um dinheiro sujo que não está ali dentro dos padrões da normalidade. Mas essa palavra, ela nos ensina que a gente devemos confiar no Senhor, que a gente devemos descansar, que a gente devemos repousar, não devemos nos relaxar. Por quê? Porque quando eu digo não devemos nos relaxar, porque devemos procurar trabalhar. E tem trabalhos dignos que nós podemos trabalhar, mesmo que não ganhe muito, mas o Senhor proverá na nossa vida o pão, o Senhor proverá na nossa vida a vestimenta, o Senhor nos sustentará. Que possamos fazer a nossa parte, buscando ao Senhor em primeiro lugar, buscando agradar ao Senhor, porque mais vale o pouco abençoado por Deus do que o muito que Deus não aprovou, que Deus não abençoou, que Deus não nos dirigiu a ganhar. Glória a Jesus, aleluia. E o Senhor, Ele sempre provê na nossa vida. Talvez hoje na sua casa você não tenha o que você gostaria de comer. Glória a Deus. Mas você vai ter a providência de Deus na sua casa. Talvez hoje os seus celeiros, eles estejam vazios. Glória a Deus. Talvez você olhe hoje para os teus celeiros e você não veja um feijão, não veja um arroz. Talvez você olhe hoje para a tua geladeira e você não ache ali a carne que você queria comer.
as comidas que você, né, desejaria comer, ou até mesmo talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo olhe para a sua geladeira, não veja ali uma carne para você poder ali fazer um almoço completo, glória a Deus. Mas de fome o Senhor não vai te deixar morrer, aleluia. De fome o Senhor não te deixará morrer, porque essa palavra, ela é fiel, ela é verdadeira e o Senhor provê na vida dos seus filhos. Ele não deixa faltar. O Senhor, Ele é bondoso, Ele é piedoso, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele é providenciador. Devemos nos lembrar daquele povo que estava ali no deserto, glória a Deus. E Deus começou a enviar o maná para aquele povo. Mas tudo na vida, irmãos, tem regra. Glória a Jesus. Tudo na nossa vida tem as regras. Aleluia. E quando nós obedecemos as regras do Senhor, nós somos abençoados. Mas quando nós não obedecemos, nós perecemos. E Deus deu uma ordem àquele povo que todos os dias ele pegasse a quantidade daquele maná, a quantidade certa para se alimentar. Mas aquele povo, eles desobedecendo a ordem do Senhor, glória a Deus, eles pegavam ali mais do que o que era a quantidade de eles se alimentarem. E tudo aquilo ali virava bicho, né? Apodrecia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E na nossa vida, nós também temos regras. Às vezes, a gente diz, mas por quê? Por quê que o povo diz que Deus faz isso, Deus faz aquilo? Às vezes, nós mesmos que estamos ali na presença do Senhor, a gente diz, mas por que a palavra de Deus diz isso, diz aquilo? E na minha vida não se cumpre, na minha vida não se realiza. Eu passo por isso, passo por aquilo, enfrento isso, enfrento aquilo. Meu irmão, se a gente obedecer às regras do Senhor, se a gente obedecer às ordens do Senhor, tudo sairá na nossa vida conforme o que diz a palavra do Senhor. O inimigo, ele vai se levantar, vai. O inimigo vai tentar, vai. Mas Deus, ele sempre nos defenderá. Mas se nós, porventura, quebrarmos ali as regras, estou usando essa palavra regras, por quê? Porque às vezes a gente quer servir ao Senhor de todo jeito, de toda maneira, às vezes a gente quer servir ao Senhor do jeito da gente, e na verdade não é assim. Para tudo na nossa vida, o Senhor nos dá uma direção. Por exemplo, quando Elias ele saiu ali do ribeiro, Deus disse para ele, vai, porque eu já ordenei uma viúva que te sustente. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Elias chega ali na casa da viúva, que Elias conversa com aquela viúva, fala com ela, aí ela diz que ela só tá ali apanhando uns cavacos de lenha para fazer o último bolo, para comer junto com o filho dela e morrer de fome. Mas Elias diz assim para ela, ela diz, vive o Senhor, que eu só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Então Elias diz assim para ela, né? O servo do Senhor estava ali, ao mando do Senhor, que o Senhor já tinha ordenado àquela viúva que alimentasse ele. O Senhor já tinha as bênçãos preparadas para Elias, para aquela viúva, para o filho dela, glória a Deus, aleluia. Ali, naquele lugar aonde estavam prestes a passar necessidade. E Elias diz assim para ela, vai lá, tu faz o bolo e tu traz primeiro para mim, oh glória, aleluia. E depois tu faz para teu filho, glória a Jesus. E ela saiu ali, a Bíblia diz que ela fez conforme o que disse o homem de Deus. Ela fez primeiro para Elias. Aleluia, glória a Deus. Depois ela foi e fez para ela e para o filho dela. E sabe o que aconteceu? A farinha da panela, ela não se acabou e o azeite da botija não secou. Deus providenciou na vida daquela viúva. Ela não precisava se preocupar, meus amados irmãos, com o dia de amanhã, porque todos os dias ela fazia aquele bolo e aquela farinha não se acabava e aquele azeite não secava. Mas eu te pergunto, será que se ela tivesse feito primeiro para ela, para o filho dela, será que tudo teria saído como saiu? Ou esse fato de Elias dizer, ele poderia ter dito, faz para nós e comemos todos de uma vez.
Aleluia, eu faço primeiro para ti, para teu filho, louvado seja o nome do Senhor. Mas ali houve uma ordem, e ela obedeceu a ordem do servo de Deus, porque ela sabia que ali ele estava amando de Deus. E eu acredito que por obedecer aquela ordem, tudo saiu como Deus, glória a Jesus, tinha planejado. Por causa da obediência daquela mulher, ela obedeceu, ela não questionou, ela foi lá e fez conforme disse o homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E será que nós temos obedecido às regras conforme o Senhor tem falado na nossa vida? Ou nós temos sido desobedientes, que fazemos as coisas como queremos fazer, do nosso jeito, da nossa maneira, e depois nós questionamos a Deus Todo-Poderoso. O Senhor diz na tua palavra que eu não devo me preocupar com o dia de amanhã, mas hoje já é outro dia, a situação é a mesma, nada mudou, o Senhor não providenciou, a bênção não chegou. Meus amados irmãos, a cada dia nós temos que nos examinar, a cada dia nós temos que andar de acordo com uma palavra de Deus. Eu não sei o que é que tu estás passando, eu não sei o que é que tu estás enfrentando, mas o que eu sei é que o Espírito Santo de Deus ministra no teu coração nesta hora, através desta palavra, te dizendo: obedeça às ordens do Senhor. Faça conforme o Senhor tem te falado, te orientado, mesmo que isso, aleluia, vá contra os teus desejos, a tua vontade, mas obedeça ao Senhor. E veja a palavra dele se cumprir na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Veja esta palavra se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Porque assim diz a palavra do Senhor: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Deus abençoe.